O pontificado do Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Post, não será lembrado pelos dogmas que proclamou. A sua marca, indelével e profunda, foi gravada não em pedra, mas em corações. Vindo do barulho de Chicago e forjado no silêncio poeirento das missões peruanas, ele trouxe para a Cátedra de Pedro uma autoridade que não se impunha pelo poder do cargo, mas que fluía de uma fonte muito mais rara e potente, uma humanidade radicalmente evangélica. O mundo, acostumado a líderes que governam com decretos e estratégias, encontrou em Leão XIV um homem que liderava com gestos, que ensinava pelo exemplo e cuja força mais avassaladora era a sua gentileza. Ele não derrubou estruturas, ele as transformou por dentro, mostrando que a verdadeira reforma da Igreja não era uma questão de novas regras, mas de um coração renovado. Analisar o seu papado é descobrir um tesouro de sabedoria prática para qualquer pessoa que aspire a liderar com integridade e a viver uma fé autêntica no mundo moderno. Estas são as 10 lições mais poderosas do seu testemunho. Lição 1. A liderança. Começa de joelhos. Num mundo que mede a liderança pela ação, visibilidade e resultados, Leão XIV ensinou incansavelmente que a verdadeira autoridade de um líder cristão nasce no silêncio e na solidão da oração. Para ele, a liderança não era uma performance, mas o transbordar de uma vida interior. A sua bússola não eram as sondagens de opinião ou as maquinações da cúria, mas a conversa íntima e diária com Deus. Existe uma história, nunca confirmada oficialmente, mas contada em sussurros reverentes pelos corredores do Vaticano, que encapsula perfeitamente esta lição. Na véspera do anúncio da sua controversa reforma financeira, um ato que abalaria o sistema de poder da Santa Sé, a tensão no Palácio Apostólico era quase insuportável. Cardeais reuniam-se em segredo, diplomatas trocavam telefonemas ansiosos, e a equipa do Papa trabalhava febrilmente nos detalhes do comunicado. Por volta das 2 da manhã, um jovem membro da Guarda Suíça, em sua ronda noturna, notou uma fina linha de luz a sair de debaixo da porta da capela privada do Papa. Preocupado com a saúde do pontífice, ele aproximou-se e, contra o protocolo, espreitou pela fresta. O que ele viu ficaria gravado na sua memória para sempre. O Papa Leão XIV não estava sentado a rever documentos, nem a andar de um lado para o outro. Estava deitado de bruços no chão de mármore frio, os braços estendidos em forma de cruz imóvel. Não havia sons, apenas a presença de um homem completamente entregue, esvaziado de si mesmo, colocando o peso de sua decisão e o futuro da Igreja nas mãos de Deus. O guarda afastou-se, sentindo-se um intruso numa conversa sagrada. No dia seguinte, quando o Papa Leão XIV enfrentou o mundo com uma calma e uma resolução que desarmaram os seus oponentes, aquele jovem guarda sabia de onde vinha aquela força. Não vinha do poder do papado, mas da impotência assumida na oração. Leão XIV dizia frequentemente aos seus bispos: "Não me digam quão ocupados estão. Digam-me quanto tempo passaram em silêncio diante do sacrário, porque o que dizem a Deus na capela é infinitamente mais importante do que o que dirão aos vossos padres no escritório. A primeira e mais importante tarefa de um bispo não é governar, é rezar pela sua diocese. O governo virá como consequência." Para ele, a oração não era uma preparação para o trabalho, era o trabalho em si. Lição 2. A verdadeira força está na vulnerabilidade. A nossa cultura associa a liderança à invencibilidade, à certeza e ao controlo. Leão XIV ofereceu um modelo radicalmente diferente. O líder como alguém que não tem medo de admitir a sua própria fragilidade, as suas dúvidas e os limites do seu conhecimento. Ele compreendeu que a armadura da infalibilidade afastava as pessoas, enquanto a vulnerabilidade da honestidade as convidava a entrar. O seu momento mais emblemático foi, sem dúvida, o desafio que lançou aos teólogos do mundo inteiro, ao perguntar onde se encontra a fé quando a razão falha e Deus parece silencioso. Foi um ato de espantosa vulnerabilidade institucional,
Em vez de repetir velhas certezas, ele legitimou a pergunta mais dolorosa do coração humano. Menos conhecido, mas igualmente poderoso, foi um encontro privado que teve com um bispo africano, Dom Mathieu, cuja diocese estava a ser devastada por um conflito étnico e uma crise de fome. O bispo chegou a Roma desesperado, sentindo-se um fracasso total. Na sua audiência com o Papa, ele confessou entre lágrimas: "Santidade, eu não sei o que fazer. O meu povo está a morrer, os meus padres estão exaustos e a minha fé está em frangalhos. Sinto-me completamente impotente." Em vez de lhe oferecer soluções fáceis ou exortações piedosas, Leão XIV levantou-se, caminhou até ao bispo, sentou-se ao seu lado e pegou na sua mão. "Mathieu", disse ele suavemente, "deixa-me contar-te sobre uma aldeia nos Andes peruanos chamada Huayllapampa. Eu era um jovem padre e tinha um plano pastoral magnífico para eles. Catequese, desenvolvimento agrícola, tudo. Em 6 meses, uma epidemia de cólera varreu a aldeia. Não tínhamos remédios. Vi crianças a morrer nos meus braços. O meu plano magnífico tornou-se pó. Fiquei sentado na minha capela vazia durante 1 semana, com a mesma sensação que descreves: impotência total. Senti-me um fracasso aos olhos de Deus e do povo." O Papa fez uma pausa, os seus olhos a reviver a memória. "Foi nesse fracasso que aprendi a ser padre. Foi quando parei de tentar consertar as coisas e simplesmente comecei a chorar com os que choravam, a sentar-me com eles no seu sofrimento. A nossa impotência, meu irmão, não é o fim da nossa missão. É o lugar onde Cristo tem espaço para agir através de nós. A tua força não está nos teus planos, mas no teu coração partido ao lado do teu povo." Ao partilhar a sua própria ferida, Leão XIV não diminuiu a sua autoridade. Ele a aprofundou. Ele transformou uma reunião protocolar num encontro de 2 irmãos, mostrando a Dom Mathieu que a sua luta não era um sinal de fraqueza, mas um selo de um autêntico pastor. Lição 3. Escutar é um ato de amor. Numa era de comunicação instantânea, Leão XIV foi um apóstolo da escuta lenta e atenta. Ele acreditava que a maioria dos problemas do mundo e da igreja não provinham da malícia, mas do simples facto de as pessoas não se sentirem verdadeiramente ouvidas. As suas audiências eram famosas por excederem o tempo previsto, não porque ele falasse muito, mas porque se recusava a apressar a pessoa que estava à sua frente. Uma delegação de leigas católicas de várias partes do mundo conseguiu uma audiência de 15 minutos para apresentar uma petição por um maior reconhecimento do papel das mulheres na tomada de decisões da igreja. Elas entraram na biblioteca papal nervosas, preparadas para uma saudação formal e uma promessa vaga. O Papa Leão XIV recebeu-as, não atrás da sua secretária imponente, mas em cadeiras dispostas em círculo. Ele não tinha nenhum documento à sua frente, apenas um pequeno caderno e uma caneta. Depois de as saudar calorosamente, ele disse simplesmente: "Estou aqui para ouvir. Por favor, contem-me as vossas histórias, as vossas esperanças, as vossas frustrações." Durante quase 1h30 ele ouviu. Não interrompeu. Apenas fazia perguntas gentis para aprofundar. "Pode dar-me um exemplo concreto disso na sua paróquia? Como é que essa experiência a fez sentir na sua relação com a igreja? O que é que a senhora sonha para as suas filhas e netas na fé?" Ele tomava notas, não como um burocrata, mas como um estudante a aprender dos seus mestres. No final, ele não lhes prometeu a ordenação de mulheres ou mudanças doutrinárias imediatas. A sua resposta foi mais subtil e, para elas, mais significativa. "Obrigado", disse ele, com uma sinceridade palpável. "Hoje vocês não me trouxeram um problema, trouxeram-me um dom. O dom da vossa fidelidade sofredora e da vossa esperança resiliente. Não posso prometer-vos as respostas que procuram amanhã, mas posso prometer-vos isto: a vossa voz foi ouvida no coração da igreja e não será esquecida, e eu levarei as vossas histórias comigo para a minha oração." As mulheres saíram daquela sala transformadas. Embora não tivessem alcançado todos os seus objetivos práticos, sentiram algo mais importante. Sentiram-se vistas, respeitadas e amadas.
Leão XIV ensinou que a escuta atenta não é uma técnica de gestão, mas uma forma sacramental de dignificar o outro, de reconhecer a imagem de Deus nele. Lição 4. A doutrina é um mapa, não uma gaiola. Numa igreja frequentemente dividida entre aqueles que veem a doutrina como um conjunto rígido de regras e aqueles que a veem como um obstáculo à compaixão, Leão XIV ofereceu um caminho de sabedoria. Para ele, a doutrina e a lei da igreja não eram fins em si mesmas, mas ferramentas preciosas como um mapa, destinadas a guiar as almas em segurança para o abraço de um Deus misericordioso. Um mapa é essencial, mas ninguém se apaixona pelo mapa, apaixona-se pelo destino. E se um mapa, lido rigidamente, impede um viajante perdido de encontrar abrigo, então o bom guia deve saber como interpretar o mapa à luz da situação real do viajante. Esta abordagem tornou-se clara no seu tratamento de questões pastorais complexas, especialmente as que envolviam famílias em situações irregulares. A história de Marco e Júlia é um exemplo pungente. Divorciados e recasados civilmente, eram pilares da sua comunidade paroquial em Milão. Ensinavam catequese, lideravam o grupo de caridade, mas viviam com a dor de não poderem receber a comunhão. O seu pároco, seguindo a lei à risca, disse-lhes que não havia nada a fazer. Desesperados, escreveram uma longa carta ao Papa, não a pedir uma mudança na doutrina do matrimônio, mas a partilhar a sua jornada de fé e a sua dor. Para sua total surpresa, receberam uma resposta, não do escritório de um dicastério, mas uma nota manuscrita do próprio Leão XIV. Ele convidou-os a encontrar-se com o seu esmoleiro, o cardeal Konrad Krajewski, na sua próxima visita a Milão. O cardeal encontrou-se com eles, ouviu a sua história por mais de 2 horas e no final disse-lhes: "O Santo Padre pediu-me para vos dizer isto. A Igreja é uma mãe. Uma mãe quer que todos os seus filhos se sentem à mesa da família. O vosso caminho foi ferido, mas o vosso amor e a vossa fé hoje são uma fonte de graça para toda a vossa paróquia. Ele pede-vos que, num processo de discernimento profundo com o vosso confessor, examinem a vossa consciência diante de Deus e regressem à mesa da Eucaristia. Não como uma exceção à regra, mas como um testemunho do poder da misericórdia de Deus para curar e restaurar." Este ato, que nunca se tornou uma lei universal, foi um exemplo da hermenêutica da salvação de Leão XIV. Ele não aboliu o mapa da doutrina, mas ensinou os seus pastores a lê-lo com os olhos do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas seguras para ir procurar a que está perdida ou ferida, não para a repreender, mas para a colocar aos ombros e a levar para casa. Lição 5. Encontrar Deus nas margens. Um pastor deve ter o cheiro das suas ovelhas. Leão XIV não apenas repetiu a famosa frase do seu predecessor, ele a encarnou. Ele acreditava firmemente que a Igreja perdia a sua vitalidade e a sua clareza moral sempre que se afastava dos pobres e marginalizados. As margens não eram para ele um problema social a ser resolvido, mas um lugar teológico, o lugar privilegiado para encontrar Jesus Cristo hoje. Isto nunca foi mais evidente do que durante a crise de refugiados que se abateu sobre a Europa. Enquanto os governos debatiam quotas e construíam cercas, Leão XIV agia. Numa tarde fria de novembro, sem aviso prévio à imprensa, ou mesmo à maior parte da sua equipa de segurança, ele deixou o Vaticano num simples Fiat e dirigiu-se ao campo de refugiados de Castelnuovo de Porto. O caos foi imediato quando a sua identidade foi descoberta. Mas ele ignorou os funcionários que tentavam criar um cordão de segurança e caminhou diretamente para o coração do campo. Entrou numa tenda improvisada, onde uma família síria que perdera tudo na guerra estava a partilhar um pão sírio fino e um pouco de humus. Através de um tradutor, ele pediu permissão para se sentar com eles. Sentou-se no chão de terra batida, aceitou um pedaço do seu pão e ouviu. Ouviu a história de Fátima, a mãe que vira a sua casa ser bombardeada. Ouviu a de Youssef, o pai, que era engenheiro e agora não tinha nada. Brincou com a pequena Amal de 5 anos, que lhe mostrou o seu único tesouro, uma boneca de pano suja.
Não houve discursos. Não houve grandes gestos. Houve apenas a presença silenciosa e compassiva de um homem que via neles não um problema, mas a Sagrada Família, a procurar refúgio. No final, antes de partir, ele virou-se para a família e, através do tradutor, disse: "Obrigado por me receberem na vossa casa. Hoje, vocês evangelizaram-me." A imagem de um papa sentado no chão de terra de um campo de refugiados, a partilhar o pão de uma família muçulmana, fez mais para ensinar sobre a dignidade humana e a essência do Evangelho do que qualquer encíclica. Ele ensinou que um líder não lidera de cima, mas de baixo. Não do centro, mas das margens. Lição 6. O poder é serviço, nunca privilégio. Leão XIV travou uma guerra silenciosa, mas implacável contra o clericalismo e a cultura de príncipe, que por vezes afligia a hierarquia da Igreja. Ele via estes como uma traição fundamental ao exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. A sua liderança foi uma lição contínua de que o poder na Igreja só se justifica como uma capacidade aumentada para servir. Ele começou com gestos simples e simbólicos. Abandonou os opulentos aposentos papais para viver na mais modesta casa de Santa Marta. Dispensou a limusina papal em favor de um carro simples, mas as suas reformas foram mais profundas. Um dos seus primeiros atos foi emitir um motu próprio, um decreto pessoal, intitulado Servi et non Domini, servos e não senhores. O decreto abolia uma série de títulos honoríficos arcaicos para bispos e monsenhores, e mais controversamente estabelecia que qualquer cardeal ou bispo da Cúria Romana deveria dedicar obrigatoriamente pelo menos 5 horas por semana ao serviço voluntário direto e pessoal. As opções incluíam trabalhar na cantina dos pobres do Vaticano, visitar os doentes num hospital próximo ou acompanhar os idosos numa casa de repouso. A resistência inicial na Cúria foi feroz, embora maioritariamente silenciosa. A ideia de um cardeal, chefe de um importante dicastério, ter de lavar pratos ou dar banho a um doente era, para alguns, uma humilhação do seu cargo. Leão XIV respondeu não com imposição, mas com exemplo. Na primeira quinta-feira após o decreto, ele próprio, sem câmaras de televisão, apareceu na cantina da comunidade de Santo Egídio, em Roma, vestiu um avental sobre a sua batina branca e passou 2 horas a servir sopa e pão a homens e mulheres sem abrigo, chamando-os pelo nome, perguntando pelas suas histórias. A notícia espalhou-se. Na semana seguinte, alguns cardeais, primeiro relutantemente e depois com uma graça crescente, começaram a aparecer. A lição era clara. A autoridade na Igreja de Cristo não é medida pela altura do chapéu ou pela importância do escritório, mas pela proximidade com os pés feridos daqueles a quem somos chamados a lavar. Ele redefiniu o poder, despindo-o de privilégio e revestindo-o com a toalha do servo. Lição 7. A unidade não exige uniformidade. Talvez um dos maiores desafios de Leão XIV tenha sido liderar uma igreja global cada vez mais polarizada. As trincheiras entre tradicionalistas e progressistas pareciam mais profundas do que nunca. A sua abordagem a esta divisão não foi escolher um lado, nem tentar impor uma linha cinzenta e sem vida, mas sim insistir que a unidade católica é sinfônica, não monolítica. Uma orquestra não exige que todos os instrumentos toquem a mesma nota, apenas que toquem em harmonia a partir da mesma partitura. O seu gênio para a reconciliação manifestou-se na forma como lidou com o cardeal Rossi, o seu mais mucar crítico doutrinal, e o cardeal Navarro, o jovem teólogo brasileiro, visto como o porta-estandarte da ala mais reformista. Em vez de os marginalizar ou de os colocar um contra o outro, Leão XIV fê-los co-presidentes de uma nova comissão para preparar o próximo sínodo sobre a nova evangelização. A primeira reunião da comissão foi, segundo relatos, glacial. Rossi falou da necessidade de clareza doutrinal para combater o relativismo. Navarro falou da necessidade de enculturação e de escuta das realidades do sul global. Pareciam falar línguas diferentes. Após várias reuniões tensas e infrutíferas,
O Papa convidou os dois para um jantar privado. Não havia outros convidados. Depois de uma refeição simples, ele disse-lhes: Meus irmãos, tenho lido as atas das vossas reuniões. Ângelo, falas da verdade. Miguel, falas da realidade. Ambos estão certos. Mas ambos esquecem que a verdade se fez carne e habitou numa realidade concreta. Eu não vos pedi para concordarem em tudo. Pedi-vos para encontrar em Cristo juntos. Quero que antes da vossa próxima reunião, passem um dia inteiro juntos, sem assessores. Visitem o nosso centro para doentes com SIDA, aqui em Roma. Almocem juntos. Rezem as vésperas juntos. E falem, não sobre as vossas ideias, mas sobre as vossas esperanças para a Igreja. O dia que os dois cardeais passaram juntos, tornou-se uma lenda. Ao confrontarem juntos o sofrimento real de pessoas à margem, as suas abstrações teológicas começaram a derreter. Descobriram que, para além das suas diferenças, partilhavam um amor profundo por Cristo e pela Igreja. A sua colaboração no Sínodo tornou-se surpreendentemente frutuosa, produzindo um documento final que era, ao mesmo tempo, fiel à tradição e pastoralmente criativo. Leão XIV ensinou que a unidade não se alcança através de debates ideológicos, mas através de uma missão partilhada e de um encontro humano no terreno comum da compaixão. Lição 8. A alegria é um testemunho credível. Numa época marcada pela ansiedade e pelo cinismo, Leão XIV insistia que a alegria não era um extra opcional da vida cristã, mas a sua assinatura. Ele lamentava o que chamava de cristãos com cara de funeral e acreditava que um santo triste era um triste santo. A sua própria fé não era sombria e pesada, mas leve e luminosa, e frequentemente pontuada por um humor gentil e autodepreciativo. Ele compreendia que a alegria evangélica não é a ausência de sofrimento, mas a presença de esperança no meio dele. E sabia que, por vezes, a melhor forma de comunicar essa esperança era através de um sorriso ou de uma gargalhada. Durante uma audiência geral na Praça de São Pedro, um forte rajada de vento levou-lhe o solidéu, o pequeno barrete branco papal, da cabeça. A multidão prendeu a respiração, esperando um momento de embaraço. O solidéu voou pelo ar e pousou na cabeça de uma estátua de um santo no topo da colunata de Bernini. Em vez de parecer irritado ou embaraçado, Leão XIV começou a rir. Uma gargalhada genuína e contagiante. Ele pegou no microfone e disse com um brilho nos olhos: Parece que até os santos querem um pouco da autoridade papal hoje, mas não se preocupem, o Espírito Santo sopra onde quer. A multidão explodiu em aplausos e risos. Num instante, a barreira entre o pontífice Augusto e o povo desapareceu. Ele era simplesmente um homem, um irmão, capaz de rir de si mesmo. Este pequeno incidente fez mais para o aproximar do povo do que muitos discursos formais. Ele ensinou que a solenidade não deve ser confundida com a tristeza. Um líder que se leva demasiado a sério acaba por se tornar um ídolo para si mesmo. A capacidade de rir, especialmente de si mesmo, é um sinal de humildade e de uma confiança profunda na soberania de um Deus que tem um sentido de humor muito maior do que o nosso. Lição 9. O perdão é a arma mais forte da Igreja Leão. XIV liderou a Igreja num tempo em que as suas feridas institucionais, especialmente os escândalos de abuso e a sua má gestão, estavam expostas para o mundo ver. A tentação era a negação, a defensividade ou a gestão de danos. A sua abordagem foi radicalmente diferente. Um caminho de verdade, penitência e um compromisso implacável com o perdão como única via para a cura. Ele acreditava que a Igreja só podia ser uma mediadora credível do perdão de Deus se ela própria se mostrasse como uma comunidade que sabe pedir perdão. O seu ato mais poderoso nesta área foi a viagem que fez à Irlanda, um país cuja fé fora profundamente abalada pelos escândalos. Ele não foi para dar discursos ou para se encontrar com políticos. O seu evento central foi um encontro privado, longe de todas as câmaras, com um grupo de 50 sobreviventes de abuso clerical. Durante 4 horas, ele não falou. Ele ouviu. Ouviu histórias de horror, de vidas destruídas,
de fé traída. Muitos gritaram com ele, choraram, expressaram a sua raiva por décadas de silêncio e encobrimento. Ele absorveu tudo, o seu rosto uma máscara de dor e vergonha. Quando todos terminaram de falar, um silêncio pesado encheu a sala. Então Leão XIV levantou-se, retirou o seu anel papal e a sua cruz peitoral, os símbolos do seu cargo, e colocou-os na mesa. E para o choque de todos os presentes, ele ajoelhou-se no chão, no centro da sala, e disse com a voz embargada: Em nome de Jesus Cristo, e como líder desta igreja que vos falhou tão terrivelmente, eu peço-vos perdão. Não tenho o direito de vos pedir para perdoarem a igreja. Só posso pedir perdão a Deus e a vós pela nossa arrogância, pela nossa cobardia, pelo nosso pecado. O que a igreja vos fez foi um ato de crucificação, e eu estou aqui de joelhos diante de Cristo crucificado em vós. Aquele gesto desarmou anos de raiva. Alguns sobreviventes começaram a chorar. Um homem mais velho aproximou-se e colocou a mão no ombro do Papa ajoelhado. Foi o início de uma cura frágil, mas real. Leão XIV ensinou que a liderança autêntica não foge da vergonha do passado, mas entra nela, assume-a e, a partir desse lugar de humildade radical, abre um caminho para o poder redentor do perdão. Lição 10. O líder planta árvores sob cuja sombra não espera sentar-se. Finalmente, a liderança de Leão XIV foi marcada por uma profunda liberdade em relação aos resultados imediatos. Ele não estava a governar para as manchetes do dia seguinte ou para o seu legado nos livros de história. Ele estava a semear para as gerações futuras. Ele compreendia que as reformas mais importantes, a mudança de uma cultura, a formação de uma nova geração de padres, o empoderamento dos leigos, levam décadas a dar fruto. Um jovem cardeal, ansioso por ver mudanças mais rápidas, perguntou-lhe uma vez numa conversa privada: Santidade, as suas reformas são boas, mas são lentas. Não teme que não viva para ver os seus frutos, ou que o seu sucessor possa revertê-las? O Papa Leão XIV sorriu e levou o jovem cardeal até uma janela com vista para os jardins do Vaticano. Apontou para um carvalho magnífico e antigo. Vês aquela árvore, eminência? Foi plantada há 300 anos, provavelmente por ordem de um papa cujo nome a maioria das pessoas já esqueceu. Ele nunca gozou da sua sombra. Nunca viu os ninhos que os pássaros fariam nos seus ramos, mas plantou-a na mesma. Ele continuou: O nosso trabalho como líderes na igreja não é o de um gestor de uma empresa obcecado com os lucros trimestrais. É o de um agricultor paciente. Nós aramos o solo, plantamos as melhores sementes que podemos, regamos com a nossa oração e o nosso trabalho. E depois confiamos a colheita ao Senhor do tempo. Algumas sementes darão fruto rapidamente. Outras, as mais importantes, as que dão as árvores mais fortes, só darão sombra e fruto muito depois de termos partido. A nossa alegria não está em ver a colheita, mas na fidelidade da sementeira. Liderar com fé é plantar árvores sob cuja sombra não esperamos sentar-nos. Esta lição final era talvez a fonte da sua paz e da sua liberdade. Ele não estava a construir o seu próprio reino, mas o reino de Deus. E essa perspectiva libertou-o da ansiedade do sucesso e permitiu-lhe liderar com uma paciência, uma esperança e uma magnanimidade que definiram o seu pontificado. O legado da gentileza. O Papa Leão XIV demonstrou ao mundo que a gentileza não é fraqueza, que a vulnerabilidade é uma forma de força e que a liderança mais eficaz é aquela que se esquece de si mesma para servir os outros. As suas 10 lições não são uma lista de verificação, mas as facetas de uma vida vivida em profunda coerência com o Evangelho. Ele ensinou-nos que se pode liderar uma instituição de 2000 anos com a humildade de um servo, que se pode defender a verdade sem sacrificar a caridade, e que a fé mais profunda é muitas vezes encontrada, não na luz ofuscante da certeza, mas na confiança silenciosa que se aprende a ter na escuridão, de mãos dadas com os irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado. O seu legado não está escrito em decretos, mas na memória indelével de um homem bom
que nos lembrou como é um líder segundo o coração de Deus.